Boa noite. Mais uma quinta-feira aqui com você, fazendo o bordão do meu amigo, maravilha, maravilha. Acabou o Esculacho. Isso aí. Deus é o dono do lugar. Estamos juntos nessa quinta-feira. Muito obrigada a você, né, que está aqui conosco, participando, 11 horas. Mas eu vou te falar que vai valer a pena. Hoje o programa vai ser sobre empreendedorismo. Ele agora está dando de cantor, gente. Ele arrasa, né? O programa hoje vai ser sobre empreendedorismo. Então, a gente vai ter dicas com Cris Fernandes, como empreender. A Cris Fernandes, ela é responsável por uma feira magnífica. Não vou dar spoiler, não. Assiste até o final que você vai ver. E também a Suzana, também uma podóloga, sabe, de renome, que vai dar várias dicas. Como ser mulher, mãe, empreendedora, aluna, e ela ainda dança zumba, gente. Fica ligado. Vai cuidar do pesadão, no pé do pesadão. Vai cuidar do pé 53. Ah! Maravilha, maravilha. Aqui quem fala é Everson Montanha e mais Ilha e Basílio com um monte de webcast na Baixada para a TV. Rede SDP TV, né? É uma programação que nós estamos às quintas-feiras, às 23 horas, né? Trazendo uma informação diferenciada para você. A Ilha Basílio vai contar um pouquinho para a gente quem está com a gente aqui nessa empreitada. Olá, boa noite para você. Ó, toda quinta-feira, só reforçando o que meu amigo de bancada aqui falou, já anota para você sempre estar acompanhando a gente. E hoje a gente está aqui com uma pessoa fantástica, gente. Uma pessoa fenomenal que faz a diferença. Sabe que a gente só chama aqui pessoa que faz diferença, né? Acabou de falar. Acabou de falar. E ela faz a diferença. Estamos aqui com a doutora Suzana Martins, tá? Ela é podóloga e ela deu essa honra. Muito obrigada por você ter vindo aqui, estar aqui com a gente, tá? Essa pessoa linda, maravilhosa. E eu quero te perguntar, quem é Suzana Martins? Conta aí pra gente. Quem é a Suzana Martins? Suzana Martins hoje é mãe, tem 38 anos, né? Comecei como manicure, né? Abri um salão de bairro pequeno. Quando foi em 2014, virei empreendedora, com medo, com a cara e com a coragem. E agora, 2018, me formei podóloga, estou até hoje atuando como podóloga, crescendo cada dia mais na profissão, né? Se especializando em capacitação de pé diabético, né? Atendendo um público grande de mulheres, homens, idosos e até mesmo crianças, né? E a podologia é um divisor de águas na minha vida hoje. E o que é podologia? Primeiro, antes dela falar propriamente, né, do que é, eu queria aqui ressaltar uma coisa que ela falou que é fundamental para você que está ouvindo aí. Ela falou assim, com um pouco de medo, mas ela foi. Hoje ela é uma empreendedora. Então, assim, tá com medo de empreender? Vai com medo, mas vai. Não deixa o medo te paralisar, não. Porque muitas vezes a gente enterra os nossos sonhos. Não, Suzana, a gente enterra os nossos sonhos, a gente trabalha mais por medo. Porque aquele medo que faz você não atravessar no meio dos carros é um medo bom. Mas o medo que paralisa, que deixaria a Suzana até hoje, com todo respeito e gratidão pelas manicures, eu honro, né, todas as profissões, mas ela possibilitou, quando ela vence o medo, né, você sai daquela coisa ali, CLT, daquela coisa onde você tinha aquele vínculo, né, como empregada, e ela passa a empreender. E aí ela não se contenta com isso, ela ainda vai estudar podologia e continua estudando. Então isso é muito legal. Então é esse tipo de coisa assim, que faz a diferença, né, na nossa vida e na vida das pessoas que passam. Mas de repente tem algum desavisado aí, que nem o nosso amigo Montanha, que ele não sabia o que era podologia. É controverso. Na verdade, assim, isso aí, essa especialidade, na verdade, ela é uma especialidade que relativamente nova. E muita gente não conhece. Muita gente não conhece. Eu acho que as pessoas falam de porque que é podóloga, as pessoas tem muita gente que estranha. Ou não é por aí? Porque antigamente a podologia era conhecido como pedicure calista, não podologia. Eu ia perguntar qual a diferença de podologia para pedicure, que é o que a gente conhece, né? Na verdade, a pedicure hoje é fazer o embelezamento dos pés, né? Já a podologia vai mais a fundo. É estudo
biomecânica, de comandar, né? São tratamentos de pessoas que têm pés diabéticos, né? Pessoas que têm problema de má circulação. Porão, contigo também? Não, aí já é ortopedista, aí já é médico. Ah, tá. Já é um especialista para isso aí. E rachadura? Rachadura já é podologia, entendeu? Que pode ser caso externo, interno. Gente, ele está muito interessado, ele está querendo ó, o serviço de graça. Já deve dizer, acho que eu conheço meu parceiro aqui, ó. Quer ver? Até o final eu conto para vocês, hein? E, Suzana, você falou que você tem, né? Você é mãe, você tem 38 anos, você é empreendedora, você também estuda. Fala um pouquinho da sua rotina, assim, como que você faz para conciliar isso tudo? Você tem um salão próprio, físico, né? Como que você faz para conciliar essa rotina, assim, né, toda? Acordar cedo, fato, né? Então a gente tem que dividir os horários para limpar a casa, para cuidar do trabalho, para comprar material, para poder estudar, né? E a gente tem que dividir esses horários, não é assim, o dia inteiro de correria, até mesmo por conta dos atendimentos, da minha agenda, às vezes está cheia, né? Então, às vezes, é muita correria, o dia inteiro, assim, mas eu tiro um horário para começar, um horário para o meu almoço e um horário para parar. Eu também não fico igual louca também, eu tiro o dia também para descanso, não fico assim nessa correria. Antigamente eu ficava mais, mas hoje, conforme a gente vai estudando, vai amadurecendo, a gente vai vendo que não tem tanta necessidade de você se matar, que você consegue conciliar o teu trabalho, tua casa, né, o teu lazer. Porque senão a gente só É trabalha. verdade. E o bacana é que você colocou aí uma dica aí para você que está ouvindo a gente, né? Que é a questão da rotina. Então, a Suzana estabelece, né? O horário de começar, o horário de terminar. Então, assim, isso é muito bacana. Eu falo muito sobre isso também, sobre essa questão de você estabelecer, né, a sua agenda, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que a gente manda na agenda e a agenda manda na gente, né? Exatamente. Você tem uma agenda, como que a agenda manda na gente? Você vai seguir aquele script, né? O que você tem que fazer de manhã, você tem que fazer. Mas também a gente manda na agenda, porque não é só trabalho, né? E aí, de repente, você que é mãe, que está olhando, tá vendo a Suzana como essa empreendedora de sucesso, tá? Mas eu não tenho como, eu sou mãe, eu tenho filho pequeno, então tudo é possível desde que você estabeleça as suas prioridades, a sua rotina, isso é muito Planejamento, bacana. né? A verdade é a gente se planejar e a gente consegue assim mesmo, sendo mãe, dona de casa, porque aqui está uma mãe dona de casa, né, que consegui, e assim, estudar também, porque eu tinha que ter momentos para poder estudar, e aí você sendo dona de casa não é nada fácil, porque aí tem a rotina da casa, de cuidar de marido, de cuidar de filho, e aí você precisa estudar, e você precisa de ter um tempo para você também, senão você pira. É verdade. A realidade da gente é, hoje, a vida é uma correria que só. Mas se a gente não tirar um tempo pra gente, né, você não consegue parar, você não raciocina em outro. O cérebro pica. É verdade. E uma coisa importante que você falou é essa questão do relacionamento. Ah, tem marido, tem esposa, tem não sei o quê. Porque é um mito, né? Que toda mulher de sucesso, empreendedora, ela é fracassada no amor. Ah, porque é mal amada. Ah, mulher de sucesso, vai ver, tá sozinha. Isso é uma crença limitante. A gente tem como conciliar, né, um bom relacionamento, família, até porque a gente pode ganhar milhões. Você não tem como ser uma pessoa próspera, abundante, se você fracassa com a sua família, se a gente fracassa, né, se você não tem os pilares da vida, né, todos preenchidos. E essa coisa que você falou de dividir, eu acho que é muito, muito legal, muito bacana essa divisão que a gente faz, né? Agora vamos lá. Por que meu amigo Montanha, ele pode fazer. O que é indicado? Pedicure ou podologia? A pessoa que está ouvindo a gente acha que tudo é a mesma coisa. Por que uma pessoa. Eu preciso dos dois. Preciso dos dois, só que eu não uso. Gente, eu tô até com medo de botar o pé aqui na mesa para Não, mostrar não para vou ela que ele precisa. Fica quieto. O que faz uma pessoa procurar o serviço de podologia? Por exemplo, você falou aí do pé diabético. Qual a importância? De repente tem alguém que está ouvindo a gente que conhece um familiar que é diabético, né? Te chama agora para assistir. Qual a importância do serviço de podologia para um pé diabético? Primeiro, a saúde e o bem-estar, né? O diabético, ele só se torna um pé diabético quando ele é um diabético descompensado. Um diabético que não faz acompanhamento de médico e toma as medicações, então corre esse risco de ser pé diabético, sim, né? A pessoa que tem problema de má circulação e às vezes não sabe, e às vezes vai num podólogo e a gente consegue orientar. Se a gente vê alguma mancha, alguma coisa de diferente, a gente contata, vai lá e fala com o paciente ou com o cliente
para ele procurar um médico para saber o porquê daquela mancha, porque às vezes é uma coisa externa, né? Ou interna. Às vezes é externa, a gente consegue com o olho clínico falar, mas não é apropriado. Às vezes, dependendo do caso, a gente orientar. Vai no dermatologista para saber o porquê que está essa mancha, se é uma rachadura, a gente conversa, orienta com o paciente, olha, tô com o pé rachado, mas aí a gente vai conversando. Por quê? Qual o tipo de calçado que você usa? Você usou cimento? Tem alergia a alguma coisa? Entendeu? Então, tem fatos externos e fato interno. Então, muitas das vezes, a gente orienta a função da podologia. Muitas das vezes, a gente não pode ir a fundo, mas a gente tem um olho clínico, mas a gente pode indicar para um médico parceiro ou para um outro médico, porque ele vai saber orientar melhor. A gente passa orientação, mas medicação quem passa é médico. Essa visão global que você tem de dar o norte, que é isso que a pessoa precisa. Exatamente. Agora eu vou te confessar uma coisa. Quando eu era adolescente, você está falando aí, eu estou lembrando. Menina, eu tinha uma mania de ficar cutucando o pé. Cutucando a unha, cutucando não sei o quê, tirando. Menino, você acredita que nasceu uma carne esponjosa, deu uma infecção, que eu tive que arrancar a unha. Gente, você olha, uma das piores dores que eu já senti, porque a anestesia não pegava. Uhum. E aí agora você falando, isso não pode, né? Qual é a recomendação que você dá, né? De pessoal que fica cutucando a unha e tirando os cantinhos? A maioria das pessoas, muitos casos eu pego lá no meu consultório, é isso, o pessoal que catuca, que faz corte incorreto, que é o corte errado, que aí faz a lesão, aí tem muito a ver também com a higiene, isso conta muito. Às vezes a unha infeccionada, tem que saber se o material que você está usando, se ele está esterilizado, entendeu? Conta muito isso. Às vezes a pessoa não sabe que um material tem esterilização correta, você desencadeia vários tipos de doença. Ó, só um parênteses aí, fica a dica. Você que vai ao salão, olhe se esse material, se esse alicate, ele é esterilizado, né? Não se Palito, lixa. Lixa, tudo isso, Tem né? que ser descartável. Descartável ou não, já fica de olho, entendeu? Muita gente ainda usa aquela bacia para colocar água e aí também não tem uma higiene adequada. Então, às vezes o barato sai caro, né? Então, a gente tem que pagar um serviço de qualidade até por ter saúde, né? Porque aquilo ali é um meio de transmissão de doença também, né? No caso dessa questão que a gente acabou de falar das rachaduras, o que você recomenda, que acha de origem, pela sua experiência? Qual que é a maioria dos casos da origem disso? A maioria é ressecamento plantar, e como eu te falei, às vezes é problema interno, entendeu? O sobrepeso conta, o calçado inadequado conta, a falta de beber água também, entendeu? Para quem não bebe muita água também. Três sintomas. A falta de hidratar também, a parte plantar é muito importante, muita gente não sabe, acha que só usando creme vai funcionar, e às vezes não só o creme funciona. Tem gente que passa aquelas lixas, só as lixas não adianta se você não hidratar. O fator de você estar bem hidratado conta muito também, entendeu? Isso tudo conta. Calçado inadequado, sobrepeso, tá passando lixa, cortando. Eu vou falar, eu vou acabar passando mal com isso aí, porque eu calço 52. Não tem sapato adequado para mim. Já calço, o sapato por exemplo, eu calço 52, eu tenho que usar um número menor do que o número que tem. Eu só vou no sapato apertado. Aí eu prefiro usar mais chinelo do que calçado. Eu acho que isso também influi. Influi, porque você calça 50, você falou, né? 52. 52, e aí você bota um calçado menor. Ele já vai fazer uma lesão no seu pé, porque ele vai apertar. E aí o seu pé vai inchar, né? É normal, vai inchar. Então o calçado vai ser um agravante, vai ser uma piora em vez de melhorar. Geralmente, eu sempre falo para os clientes que eles têm que sempre comprar calçado no final do dia, que seu pé vai se adequar ao inchaço, né? E aí um número menor, com certeza, vai apertar, vai ter lesão, vai dar pressão na unha, a unha pode cair, entendeu? Às vezes a pessoa chega lá no consultório, às vezes com a unha roxa. Ah, minha unha tá roxa, mas e aí? Fez exercício físico? Usou calçada? Usei tênis. Quanto você calça? Calça X.
e o número do tênis é tanto. Aí faz pressão e acontece de ter lesões, sim. Entendeu? Suzane, qual a grande vantagem assim, da podologia assim, que você vê assim, com a tua experiência, com a tua prática, com os seus estudos? Assim, quais são as vantagens, assim, ou qual a grande vantagem do serviço de podologia? Hoje, o serviço de podologia, ao meu ver, chegar alguém lá mancando e a pessoa sair bem, pulando, falando que todos anos, ó, não conseguia botar o pé no chão, não conseguia dormir, e falar assim, eu tô bem, tô conseguindo calçar o sapato, tô conseguindo dormir a noite toda, não tem preço, bem-estar. Eu ver o bem-estar do meu cliente saindo lá de dentro, falando que tá bem, para mim, porque tem gente que entra lá chorando, entra lá no desespero, entra chorando e sai rindo, né? No momento, fica aquele momento de medo, aquela pressão, ó, não vai dar tudo certo, não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo, porque eu vi um vídeo na internet, não é aquilo. Muitas das vezes não é aquilo que está vendo ali na internet. Tem muita coisa errada. Muita coisa errada. Isso é importantíssimo. Gente, não tem como você ter bem-estar com unha encravada, com o pé doendo. Não tem como. Como você vai trabalhar em pé o dia inteiro? Eu sou enfermeira. Como que eu vou trabalhar o dia inteiro, cuidar de uma outra pessoa, se meus pés estão doendo, me sentindo mal? Então, isso que a Suzana colocou aí em relação à questão do bem-estar, isso é fundamental, porque os nossos pés, gente, se a gente parar para pensar, os nossos pés, eles sustentam todo o nosso corpo. Exatamente. E eu acredito que seja a parte do nosso corpo que a gente mais maltrata. É a que a gente menos olha, é que a gente menos percebe, né? Que a gente menos está atento, que a gente menos cuida. E, na verdade, é que sustenta toda a nossa carcaça, né? Então, isso é fundamental, assim, essa questão do cuidado, do bem-estar, para a gente manter esse equilíbrio, né? Como a Suzana colocou, ela é mãe, trabalha, empreendedora, estuda. Você imagina não fazer isso com o pé mancando? Sem condições. Não tem condição. Como que eu vim no plantão? Como que eu vou fazer para poder dar o plantão tá bem e tal, com o pé mancando, com o pé, né? Então isso. E a pergunta que não quer calar, tá no digital, Suzana? Tô. E aí, quais são, por exemplo, eu acho assim, essa questão do digital, assim, ela virou uma grande sala de aula, né? Então, você imagina assim, uma pessoa que é podólogo, ou a pessoa, né, que não usa o serviço de podologia, e aí você ser uma instrutora, uma professora assim, do digital. Você já pensou nisso? Eu já fui instrutora, mas no curso, né, onde eu me formei, eu fui chamada, fiquei lá um ano, né, ajudando algumas turmas lá na parte prática, né, fiquei lá durante um ano, posso falar o nome da instituição, foi o IBRAP, que foi um divisor de águas para mim, que me ajudou muito, me fez crescer como pessoa, como profissional, onde eu atendo alguns atletas, né? Eu tenho até atendido um professor que está famoso aí hoje, que é o funcional do Pablo. A gente fechou uma parceria, né, de atender. Ele, como atleta, não pode ter lesão, né? E ele falou para mim que tinha muita dificuldade, porque tinha problema de encravada. E como ele dá aula todos os dias, então ele não tinha esse tempo. Ele falava, ele chegou a relatar para mim, Suzana, hoje eu olho meus pés de outra forma. Quando você iniciou o tratamento comigo, eu melhorei, assim, 100% minha desenvoltura, porque eu não sinto mais dor. Antes ele fazia os treinamentos sentindo dores. Então, assim, a podologia, para mim, realmente, além de ser um divisor de águas, tem me ajudado muito no meu crescimento como pessoa, porque você lidar com pessoas, você lidar com vidas, e você fazer a diferença na vida das pessoas, porque a gente acaba não só sendo profissional na podologia, a gente acaba sendo psicólogo, a gente escuta várias histórias, né? Eu aprendi a ser uma boa ouvinte com todos que passam lá na minha sala, lá, sabe? São histórias, assim, incríveis e a gente acaba crescendo com eles, né? E, assim, eu tenho só que agradecer a todos que confiam, assim, no meu trabalho, que vão lá, que indicam, as pessoas que indicam, que às vezes nem nunca foram, entendeu? Mais para frente eu penso em ter, assim, fazer um trabalho voluntário. Eu ainda não planejei isso, mas eu ainda tenho que, né, ter que estudar isso para poder estar fazendo um trabalho voluntário. Maravilha. Uau, primeiro eu vou deixar também um convite para você. Eu acho que você essa tua especialidade, ela precisa ser divulgada. E a gente, dia 19 de agosto, a gente está fazendo um evento chamado Monte Web Negócios, Mente Brilhante,
que é o tema, que a gente vai reunir algumas pessoas que têm talento, que têm serviço, que têm produto para mostrar. Eu acho que, pelo que a gente conversou aqui, você tem a cara desse evento e a gente já vai ter. Conta. Olha, a gente tem uma revista, né? Tudo ideia aqui do meu amigo de bancada aqui. A gente está lançamos agora, né, semana passada, uma revista. E, inclusive, ali é uma fonte assim, de network, porque você pode colocar tua divulgação ali nessa revista. Mas, além disso, a gente está organizando um evento que vai ser, ó, você que está assistindo a gente no dia 19 de agosto, está aí sendo divulgado aí nas nossas redes. Qual o objetivo desse evento? É juntar pessoas, né, que tenham serviços, que tenham produtos, né, e a gente fazer um grande network, de estar conhecendo, de estar divulgando. Então, a gente vai lançar a segunda edição da revista. A gente ia lançar a primeira, mas fez tanto sucesso que agora a gente vai lançar a segunda edição, Diminuiu né? o período, né? Seria 2 meses de distância de uma edição para outra, mas a gente já está com material para produzir a segunda. Então a gente vai fazer mensal, só vamos lançar a segunda edição no dia 19 de agosto. Isso, e aí, assim, vai ser o dia inteiro, a gente vai ficar ali, então é uma oportunidade, né, de fechar negócios, de você conseguir. Vão ter palestras também, então, palestras de desenvolvimento humano, assessoria do marketing digital, social media, questão de registro de marca. Então, tudo isso voltado para essa questão para o empreendedor vão estar presentes ali no dia 19 de agosto. E a saúde do pé da pessoa, como é que ela consegue chegar se ela não tiver? Entendeu? Então, Boa. assim, se você tiver disposto, tiver dentro da agenda, eu acho que é interessante até, inclusive, vir com um stand, até para fazer uma mini consulta. Não sei como é que você pode fazer, a gente pode depois bolar isso em off, mas eu acho que vai dar bom. Divulgar teu trabalho, entendeu? Teu local. Agora vem cá, Montanha, tu não sabe. Vou te contar um segredo aí agora. Tu vai cair agora da cadeira. Tu acredita que essa mulher, mãe, filho, esposa, estudante, empreendedora, ativista no digital, no presencial, tem uma história de zumba aí também. Que história é essa, Ana? Conta aí pra gente. Que história de zumba é essa? Que você ainda tem tempo? Como que é isso? O que é a zumba na tua vida? A Zumba, assim, a Zumba foi também um divisor de águas para mim, porque saí de uma depressão, né, um momento assim bem crítico de uma separação que me fez muito mal. E aí eu vi umas amigas tal indo e acompanhei elas. E aí eu gosto muito da dança, me destaquei. E aí o professor me chamava para ir para o palco. E meu amigo me chamava para ir para o palco. E aí, depois disso, entrou a pandemia, a gente deu uma parada que eu não podia, né? Negócio de lockdown, tudo fechado. Verdade. E aí, quando voltou agora, eu voltei com uma outra professora em uma outra aula e ela me descobriu que eu era instrutora. E ela, tô sabendo que você é instrutora e tal, não sei o quê. Eu só vim para ser só aluna. Só preciso, né, espairecer a mente e tal. E aí ela foi e me chamou para o palco. Hoje eu também sou instrutora em Belfort Roxo. Ajuda essa professora, né? Ela fez questão que algumas alunas lá que se destacam são instrutoras junto com ela. Estou pensando em aula de zumba lá, dentro do evangelho. Pois é, dentro da igreja. Tem que fazer a próxima Tem que segunda, fazer tem que fora, fazer já falei, já podia levar aí, ó, já ia levar. Eu tô animada, eu não danço não, sabe, zumba não, mas eu já sou animada, a gente podia fazer um aulão de zumba aí para animar a galera no dia do evento aí, ó. Não vai faltar oportunidade, não. E vamos fazer zumba com o pé doendo, não tem como, Não tem né? como, sem condições. Sem condições. Bom. Agora, Suzana, queria que a gente já está, né, caminhando aí para o final. Quais as dicas que você dá assim, para a pessoa que nunca usou o serviço de podologia, né? Que está aí assistindo a gente, que está aprendendo, assim, qual a dica que você dá? E qual a dica que você dá também para aquela podóloga que está ali no salão, né? Dicas de atendimento, né? Ou de empreendedora, né? Assim, quais são as dicas que você dá tanto para o cliente quanto para o profissional, diante da sua experiência? A podologia realmente ela muda, né? Ela muda o comportamento da gente de pensar que o pé é só um pé. Depois que você passa pelo primeiro tratamento de podologia, você vê a diferença de ver seus pés sadios, de ver sua unha limpinha, sem nada, entendeu? Às vezes tem muita gente que tem micose e tem vergonha de ir no podólogo,
de mostrar a unha porque tá com micose, às vezes a unha caiu, não vou, porque o podólogo vai falar, não tem que falar nada porque isso é antiético. A pessoa está ali para se cuidar, então a gente está ali para poder apoiar as pessoas que não conhecem a podologia. E só quando passa pela experiência e vê que não é nada daquilo, vê que é um bicho de 7 cabeças, isso vai de profissional para profissional. Agora, dica para as podólogas que estão estudando, que estão vindo com tudo aí, para continuar se especializando, se capacitando, para ir em network, para ir em congressos, sempre que a gente pode, a gente está em congresso, sempre está fazendo cursos livres por fora, em questão de hoje já tem podologia aqui no Rio, antes não tinha, então hoje já tem faculdade, já está mais fácil, porque antes só tinha em São Paulo, agora já chegou aqui no Rio, e estudar, não adianta, a gente, né, troca de informação sempre, porque a profissão está sempre vindo com coisas novas. Então a gente tem que sempre estar se atualizando, tá sempre estudando, né? Não pode parar só ali, fiz o curso de podologia, parou ali. Tem vários cursos livres, com vários temas, né? Capacitação em hiperdiabético, reflexologia, que é massagem, ozonoterapia, e tem vários cursos livres, né? São diversos. E faz com que isso que a gente chegue no topo. Né? E hoje tem curso com. Eles estão tentando aí, estão lutando aí para tentar fazer a podologia entrar para o SUS. Já tem projetos para isso. Mas está um pouquinho atrasado isso, já tem alguns anos que eu ouvi falando sobre isso. Porque, assim, a podologia, eles ainda não regulamentaram. Tá uma briga feia lá no Congresso, lá no, né? Ainda não foi uma profissão regulamentada. Mas os órgãos já estão olhando a podologia como saúde e bem-estar. Tudo é assim, né? Terapia ocupacional, lembro que demorou também até ser reconhecido e tudo, e hoje já é reconhecido pelo SUS, né? Então, assim, demora porque tem a questão burocrática, né? Da profissão em si e depois os trâmites para aprovação. Mas isso que você falou é fantástico, essa coisa de você não parar. Eu quero até mandar um beijo para minha manicure, a Sol, lá do Marcelino de Vila Isabel. Beijo, ela fez o curso de podologia. Eu vou marcar minha sessão, tá? Que lá é mais perto, tá? Então, um beijo, Sol. Fica aí a dica para você não parar de estudar. E ela é exatamente isso. Então, ela tá ali no salão, já tem um tempo e tal, e ela comentou comigo há coisa de um mês, mais ou menos, 15 dias. Iris, estou concluindo o meu curso de podologia. Então, é não parar, hein, Sol? Fez o curso e continuar estudando, não é isso? Dá a dica aí que a mestra aqui, ó, tá dando para você, Sol. Querida, considerações finais. Telefone, onde você está atendendo? Você atende a domicílio? Como é que você faz? Me explica um pouquinho para a gente arrematar. Eu tenho um espaço em Nova Iguaçu, um salão de bairro, onde eu montei uma sala pequena, né, com atendimento podológico. Dá o endereço aí pra gente. Fica na rua Nair Dias, número 287, Vila Operária, Nova Iguaçu. Dependendo do caso, eu vou também fazer atendimento em domicílio. Passo o meu zap, que é o 974-770664. Né? A pessoa marca, agenda, e dependendo do dia, tipo assim, começo de semana, porque do meio de semana para frente eu já não consigo sair. Então, assim, às vezes são clientes acamados, né, idosos, aí eu consigo, dependendo do caso, eu consigo sair lá da minha área de trabalho. Mas se eu não consigo, eu indico alguém que vá a domicílio, também não fico só para mim, não. Indico alguma colega, tem alguém disponível para ir em domicílio tal? Tem, beleza. Aí eu vou e passo. Quando não dá para mim, eu passo para outra pessoa. Isso é network, né? Isso aí, é fantástico. Maravilha, obrigado por ter. Eu que agradeço. Prazer te conhecer. Obrigada. Obrigado por ter vindo. Eu acho que é um assunto que teria que a gente um dia tocar. Te convido também para você participar de uma live minha. A gente tem um outro público, então está convidado. Depois eu te passo como é que funciona. E a gente vai ficando por aqui nesse momento. Monte Web Cast na TV, com o Iris Basílio, né? Na rede SDP TV, todas as quintas-feiras, às 23 horas. Você não sabe como assistir? Você vai baixar o aplicativo MUBI e outros aplicativos que tem a nossa TV dentro deles, né? Através da sua loja de aplicativo.
entrevistar hoje? Nossa, gente, a gente vai entrevistar uma mulher que está revolucionando o empreendedorismo dentro do Rio de Janeiro. Gente, Cris Fernandes, empreendedora, tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente, uma honra. E ela vai contar todos os segredos, mistérios para você ser um empreendedor de sucesso que ninguém te contou, mas ela vai contar aqui pra gente. Alguns segredos que vai dar para contar. É porque ele não quer que a gente fale, entendeu? Porque a gente tem os bastidores, eu falo bastante, ela fala mais Aqui ainda. vai ter uma espécie de spoiler. Ele só tá querendo cortar a gente. Eu gostei do Revolucionando do Rio de Janeiro, É, gente. tá feio, já sou Sim. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho. Eu gosto muito de falar desse assunto de empreendedorismo. E quando eu fui convidada pelo Montanha para poder estar falando sobre isso aqui, eu me senti muito grata, muito honrada por isso. Então vamos conversar aí, desmistificar o empreendedorismo na cabeça dessa gente. Então, quando ela falou revolucionar, é porque realmente ela trouxe para a região dela uma feira que hoje está tudo regulamentada, tudo bonitinho, tudo organizado, muitos empreendedores felizes, né, com as suas vendas. Eu tive a oportunidade de participar no último dia 15, né, um sábado, foi maravilhoso conhecer tanta gente bacana, com histórias por trás tão maravilhosas quanto, e muitas delas vão ser contadas aqui. E aí você hoje juntou essa galera todinha, né, algumas estão nos bastidores, né, a Jaque, a Manu, né, e agora vai ter uma está montando até, inclusive, um conselho para te ajudar nessa questão. Montando uma equipe aí, uma rede de apoio, porque agora chegou o momento de ter braços, né? Que a coisa tomou uma dimensão que eu, sozinha, trabalhinho de formiguinha, já não está dando mais, não. E como que é essa feira? Conta pra gente, Cris, como que surgiu essa ideia? Que feira é essa? Conta pra gente. Então, lá eu faço uma feira de empreendedores, que eu falo que é uma feira expositória. Quando a pessoa chega para mim, eu faço questão de deixar bem claro que é uma feira expositória. Por quê? Quando eu voltei, eu sou moradora de Nova Iguaçu, fiquei afastada de lá por 7 anos. Quando eu voltei no ano passado, eu já voltei com uma mente de empreendedorismo e vi que esse movimento de exposição dos empreendedores se colocarem visíveis no bairro não tinha. Então, eu fui visitar uma feira de um projeto em Cabo Sul, em que elas faziam uma vez por ano as mesinhas das clientes dela ali na porta do consultório. E eu percebi aquela carência daquelas mulheres que trabalhavam com artesanato, consultoras de venda, da Avon, Natura, enfim, vendedoras de roupa. E elas não tinham esse movimento de gente fazendo aquele movimento de pessoas que são empreendedores do bairro, mostrando o que eles são, o que eles vendem. Então eu via cabeleireiro, design, todo mundo que faz algum trabalho no bairro, mas que o vizinho não sabia. Eu morava do lado de uma pessoa que vendia roupa de brechó, mas eu não sabia, porque a pessoa não se divulgava. E às vezes a pessoa sai dali, vai para um outro bairro, para outro lugar, então do lado ali você pode estar privilegiando o seu vizinho, facilitando a questão do transporte, e essa falta de conhecimento a pessoa acaba perdendo oportunidades, né? Exatamente. Então ali, em dezembro do ano passado, dezembro não, foi outubro não, mas não foi novembro, né? Que novembro agora a gente já está programando para fazer a edição de aniversário, que casa tudo, né? É um ano da feira, meu aniversário, a gente já faz a edição da festa só. Novembro vai ser a edição top. Acabou. Então, em novembro, fizemos a primeira feira, que era um espaço dentro da Associação de Moradores. Ali nós reunimos durante 3 dias um total de 30 empreendedores do local que ninguém sabia que existia. Nossa! Uma outra questão interessante, você falou sobre a questão dos vizinhos, uma outra carência lá que eu observei, que as pessoas ainda têm uma dificuldade de se vender. Por exemplo, eu cheguei, por exemplo, no stand da Manu, eu vi ela arrumando cada detalhe, botou não sei o que, botou assim, botou QR Code, não sei o que. Aí um já tem isso, mas, por exemplo, se você vai dar uma entrevista, vai fazer uma entrevista e vai perguntar a rede social dela, ela não tem gravado o número, não tem gravado o seu telefone. Isso é uma dificuldade. E fora as outras questões que depois do empreendedor
precisa ter, quer saber se ele está com o MEI correto, se ele tem essas outras questões que, para ele, além de vender, ele poder ter uma sobrevida, né? Pois é. E na primeira edição eu trouxe uma contadora especialista em MEI para poder palestrar para aquelas mulheres ali, para poder se informar de como elas poderiam estar fazendo o MEI delas para poder regularizar o comércio delas, o empreendedorismo. Essa foi na primeira edição. Mas como tudo que é bom a gente faz, né? E tem sempre algo que vem te desanimar, umas críticas que acabam minando um pouquinho. Eu fiquei de novembro até maio sem fazer nenhuma feira. Por conta das críticas. Por conta das críticas, eu me fiquei muito desanimada. Algumas pessoas acharam que que não teve visibilidade, o valor que não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu queria fazer uma coisa bacana, botar a equipe de som, botar ali animador, mas isso tudo onera gastos. Claro. E as pessoas, nem todo mundo está disposto a pagar por isso. A pessoa não quer investir. A gente estava até conversando há uns minutos atrás, que na edição de maio eu tive uma pessoa que colocou galeto. A pessoa não acreditava que ia vender os galetos. Ela veio só com aquela frangueira abastecida uma vez. Em menos de uma hora ela vendeu os frangos tudo. Voltou para abastecer aquela frangueira 3 vezes, mas ficou só na edição de maio, porque quando chegou na edição de junho, que eu tive que subir um pouco mais o valor da taxa, a pessoa já não quis. Então a pessoa ainda não sabe fazer essa medida. Eu estou investindo, mas o meu retorno vai ser maior. Entendeu? Você acha que você atribui isso aqui? Acho que é medo de investir, ou é falta de recurso, ou assim, quais são os prós e os Falta de contras? informação. Falta de informação. Falta de informação. Porque empreender, ele requer muita informação, você buscar se capacitar. Não é simplesmente você pegar, eu vou abrir uma loja e vender batom. Você tem que se capacitar. Você tem que entender que tem que ter uma educação financeira. Você tem que entender que você precisa investir em divulgação. Porque se você vai fazer um prospecto, 2.000 prospectos, aqui dali é um investimento. Então eu falo que a feira, ela é uma revista, é como se você fosse botar um anúncio numa revista. Uma vitrine, né? É uma vitrine. Eu garanto para a pessoa a visibilidade. Montanha teve lá e viu que o ponto é bom. Os moradores são obrigados a passar para aquela região para poder ir na farmácia, para ir no mercado, até mesmo para sair no bairro, porque está próximo do ponto de ônibus. Então, para passar para ir para o ponto, tem que passar pela feira. Então, não tem quem passe por ali no dia da feira e não veja as barracas. E até as pessoas de outros bairros, porque está próximo da rua principal, os ônibus passam, então quem está dentro do ônibus está vendo a feira acontecendo. Mas, assim, pelo que o Montanha está falando aqui, né, essa questão da estrutura, da informação, de repente, muitas vezes a pessoa não teve retorno, não teve visibilidade, mas não tem nada a ver com a estrutura da feira, com o objetivo da feira, mas muitas vezes pode ser uma questão dela. Ou uma crença limitante, ou uma limitação dela, né, em termos de saber se vender. Porque hoje em dia eu vejo muito isso que as pessoas têm, e eu tive por mim, muita dificuldade de se vender, de precificar, de ter uma boa comunicação, né? Então, assim, porque o que vende? Se eu tenho uma demanda e você tem a solução para o meu problema, eu vou comprar. Então, muitas vezes, agora, se a pessoa não fala para o outro, ou não mostra para o outro, né, que tem a solução para aquele problema, então, como que você vai se desenvolver como empreendedor? E aí o problema não está na feira, né? Não vai poder pagar tanto dinheiro que for. Uma outra questão também que eu vi, que eu percebi, tem muita gente muito extrovertida, que é brincalhona, que brinca e tal, mas tem muita gente que não gosta nem, a gente percebe, que não gosta nem do trabalho com o público. Não gosta muito do contato, tem vergonha, você deve ter tido essa dificuldade também, essa percepção. E as pessoas têm que trabalhar isso para aumentar as vendas, porque tem coisa que vai vender automático, vai botar lá, vai vender. Mas a gente vai ter, se você não, na hora da crise, o diferencial vai ser a comunicação. Porque tem pessoas que sabem produzir, mas não sabem vender. Não tem esse trajeto para poder vender. E a questão da crença limitante, uma coisa que eu percebi muito e que eu tive que tratar em mim primeiro, é a questão do empreendedorismo. Quando a pessoa começa a empreender, ela começa a empreender por causa de uma dor.
Ninguém vai para o empreendedorismo assim, acordei um dia, quero ser empreendedor. Aconteceu alguma coisa na vida daquela pessoa que jogou ela para o empreendedorismo. Pode ser o desemprego, pode ser uma depressão, pode ser qualquer coisa. E ela não vê aquilo dali como uma fonte de renda. Vê como algo passageiro na vida dela, Para poder voltar para ela voltar para o CLT. CLT. Mas por quê? Nós vimos, no nosso país, nós vimos de uma cultura em que é papel. Se você não tem carteira assinada, você está fazendo bico. Crença limitante. Crença limitante. Então, a primeira pessoa tem que quebrar dentro dela aquela visão de que ela não está fazendo bico. Ela está investindo nela para uma carreira. Mas eu acho também, que, não sei, se tem isso e tem muita questão do medo, né? Porque o povo brasileiro é questão de cultura, né? O que é CLT dá? Você pode ganhar não o salário mínimo, mas é aquilo que é certo. Então as pessoas têm medo, né, de se jogar ao vento. Você pode falar assim, olha, esse negócio seu vai render, você vai não sei o quê, mas você pode ganhar milhões. Mas ela ainda se vê presa. Por quê? Porque ela tem medo de não dar certo. Por exemplo, isso aconteceu comigo. Há 13 anos atrás, eu sou funcionária pública, mas eu fui empreender, no ramo de farmácia, né? Eu e meu ex-marido. E na época, em 2010, a gente tinha 3 imóveis, tinha farmácia, mas foi tudo a enfermagem que me deu, né? Foi lá o serviço, mas querendo esse sonho de empreender, esse sonho de. E aí, pois bem, minha amiga, a gente faliu. E eu perdi tudo, ao ponto de assim, ter o salário comprometido para poder pagar o negócio. Tive que vender todos os imóveis, sair de uma casa de 3 andares, morar num apartamento de 50 metros quadrados, o marido foi embora. Olha, foi um caos. Isso criou um trauma em mim em relação a empreender. Que a minha mãe, antes, depois, disse, minha filha, vamos montar um negócio. Eu falei, Deus que me livre, eu não quero saber de empreender nunca mais na vida. Ficou esse trauma, esse medo. Hoje eu já venci, já agora, né, amor? Já aprendi, já estou até empreendedora. Você sabe quantas vezes o Henry Ford quebrou antes dele ter a Ford? Isso aí, inúmeras, é verdade. Augusto Cury, quantas vezes teve a porta fechada até ser o que é, né? Então, o próprio Disney, né? Então, mas isso a gente é com o tempo, porque quando você olha para esses caras, você estão tão distantes, estou falando por experiência própria. Hoje já, mas é aquilo que você falou, eu tive que vencer essa crença limitante em mim, essa questão do medo, porque o medo paralisa. Na verdade, você não, o que você teve não Trauma. foi um Um trauma. Você não teve Não, uma a crença limitante foi assim, não vai dar certo. sim. Porque o trauma, ele faz, não, tá bom, quebrei, fechei e tal, não sei o quê, mas vamos que vamos, né? Eu tô pronta para a próxima. A crença limitante foi, não nasci para o empreendedorismo. Não nasci para isso, não quero saber disso na minha vida, né? Então foi uma coisa também que eu tive que vencer para poder, hoje, estar me colocando como empreendedora no ramo, né, de desenvolvimento humano e tudo mais, entendeu? Olha, gente, quem sabe faz alguém tocou lá e agora tocou aqui, entendeu? E tá tudo Tá tudo bem, toca o barco, isso aí é castigo, porque ele falou que a gente ia falar muito, que ele ia tosar a gente aí, tá vendo? Não, na verdade, porque eu acho que foi estratégia. Eu fiquei rindo dela, acabei caindo no meu próprio veneno. Então, eu nem sei o que eu tava falando. Viu, gente? Perdeu o fim da minha área. Tá falando do medo, dos traumas, né? Das Então, crenças limitantes. só para enriquecer, que já está na reta final, eu também tive um passo que eu precisava da questão da dor, né? Estava estudando, eu era motorista de ônibus e estudando jornalismo e apareceu uma oportunidade. Na época, o salário do motorista era 2.500. Apareceu uma oportunidade para ganhar uma bolsa, fazer um estágio de 800. Né? Aí, pô, você com família, eu pagava pensão e tal, como é que você substitui? Deixa de ganhar R$ 1.500, R$ 1.700 na época. Né? Deixa de ganhar isso para ganhar um valor menor. Aí, na época, minha ex-esposa falou, não, não sei o que, você tem que ter um serviço certo, que não sei o que, não sei o que lá e tal. E eu banquei, passamos 2 meses de um perrengue danado assim, eu só consegui bancar a comida, né? As contas ficaram, banquei, mas o que acontece? Hoje eu vivo estritamente do jornalismo, consigo hoje dar uma condição melhor, assim,
pro meu filho que eu não dava na época, porque por conta da questão do o motorista, ele não tem por mais que você tenha a carteira assinada, motorista no Rio de Janeiro, você não tem a certeza que o teu salário vai cair íntegro, porque você tem uma série de coisas do sistema que fazem com que você, ou nessa empresa mesmo que eu estava trabalhando, de 1.500 teve mês que eu recebi 1.000. Então era muito melhor fazer 800, que era menos tempo de trabalho, eu poderia, nesse período, buscar outra coisa, outras alternativas, né? E foi o que aconteceu. Trabalho até hoje prestando serviço para o Sindicato Rodoviário, que me deu a oportunidade. Dali a gente migrou para milhões de coisas que a gente fez nesse período todo, e hoje a gente está podendo estar aqui hoje na TV, fazendo podcast, fazendo entrevista, fazendo live, né, por conta disso aí, e atendendo clientes também, que é o nosso foco. Então, assim, realmente a dor, ela te dá ela também te dá uma força para você buscar esse ideal, né? Mas assim, o interessante é que surge de uma dor, mas o necessário, o crucial nisso tudo é a rede de apoio. E que, por muitas vezes, quem está começando não consegue encontrar dentro de casa. Com certeza. Entendeu? Então, assim, dentro do grupo que eu montei da feira, as pessoas saem dali e vêm me buscar no particular, compartilhando as dificuldades. Eu quero ir, mas o meu marido não está me incentivando. Só bem crítica. Eu tô a ponto de desistir, porque ninguém acredita que vai dar. Eu sou uma pessoa que dentro de casa, quando eu faço a feira, quando termina a feira, e aí? E você? Quanto que você tirou? E você vendeu quanto? A minha barraca, eu nem ia pôr. Não estou aqui de prova, eu não ia pôr meu produto lá. Mas quando tem um imprevisto que uma ou outra não pode ter e a barraca tá ali, eu não deixo furo na barraca, porque parece o quê? Que a barraca a feira tá falindo, a feira tá vazia. Então eu sempre deixo a minha mala pronta, porque se alguém faltar, eu preencho com o meu produto. Mas não pela intenção de vender, só para deixar exposto ali e ocupar a barraca e ninguém vê a barraca vazia. E quando termina, aí vem. Mas tu tá fazendo para todo mundo e para você. Gente, o meu vem depois. E é assim bem, os clientes vêm por indicação. Aí, estou falhando nisso, porque eu tenho que investir mais na divulgação do meu negócio. É bom ajudar? Mas eu também tenho que ver que eu sou uma empreendedora. Eu tô entrando no segundo ano do empreendedorismo. E no Brasil, o empreendedorismo ele só se fideliza a partir do 3º ou 4º ano. Então, não é no primeiro. O que eu digo para quem está começando agora como empreendedor, não está vendo retorno agora, ainda não acertou, muda de ramo, muda de nicho, não tenha medo de mudar, está vendendo roupa, não está dando certo, vai para artesanato, não está dando certo, vai para o cosmético, não está dando certo. Isso não é vergonha, isso não é errado. Um passo atrás para você exatamente. Errado é você ficar insistindo em algo que não está te dando retorno. Vergonha é você morar na casa da sogra e lavar a roupa dela. Entendeu? Então não é vergonha. E, não está tendo retorno? Encontrei. Opa, legal, eu quero vender roupa, me identifiquei na roupa, mas ainda não estou conseguindo viver só das vendas de roupa. Calma, espera, porque não é no primeiro ano. Vai ser no segundo, no terceiro e talvez no quarto, porque tem um tempo de vida para você viver só do teu empreendedorismo. Entendeu? Em relação a isso que você está falando, esse nicho, né, que vai mudando e tal, eu tenho um exemplo assim em casa, né? Eu tenho um tio, aliás, tio Basílio, beijos. Ele sempre foi assim, um exemplo, uma referência para mim. Ele começou, ele era vendedor de Pernambucanos lá em São Paulo, saiu da CLT, todo mundo desceu o pau, a família toda, pela loucura, largar a CLT para se enfiar em negócio, enfim. Ele começou a vender, foi para o ramo imobiliário. Dali ele se deu bem, só que por várias questões, depois ele passou a parte dele, quebrou, enfim. E aí ele foi para roupa. Tinha loja no shopping, não sei o que, não deu certo. Aí ele foi ser parceiro de um frigorífico e botou um açougue. Aí depois disso... desse jeito. Mudou de cidade. Aí depois ele foi para um outro município, e aí ele montou uma indústria da questão de cosméticos. Hoje ele é o dono da rede Cora, da marca Cora, de esmaltes, cosméticos e tal. Então, ele que é o dono, e aí ele sossegou o facho. Sossegou não posso dizer que ele sossegou. Eu nem posso dizer, né?
Vai assistir, ele vai ver. Não importa se o Sossegou faz. Por quê? Porque ele tem a indústria, né, essa produção, mas ele começou a estudar. Hoje ele atua como terapeuta, fez várias formações, e esse meu tio tem 70 anos. Você olha, ele fala assim, parece que eu sou um garotinho, porque ele está sempre empreendendo, sempre Mas vendo isso é uma coisas novas. mente empreendedora, e ela fala- é super ele não fala O de filho inventar. dele, né, e os filhos ficam na indústria, à frente dos negócios da indústria, e ele, do comércio, dos esmaltes, dos produtos, e ele fica agora nessa E área. acaba virando uma referência. Sim. Vira referência para outras pessoas, entendeu? É aquela questão. Você vai tentando em vários lugares. Ele conseguiu lá na indústria de cosméticos, mas não foi ali, não deu a pausa dele, não eu vou para ali, não, porque ainda existe outro lugar que eu posso ir. E quem olhar vai se inspirar. Bom, ele é uma inspiração para mim, nossa mãe do céu, e para tantas outras pessoas. Quem tem a oportunidade de conhecer é fonte de inspiração. Ele é. Vou trazer pra cá, pra conversar com a gente. É de São Paulo, então vamos fazer uma live juntos. Maravilha. Olha só, preciso saber o seguinte: como é que faz para achar, para quem está aqui em Nova Iguaçu ou Rio de Janeiro, quer quer expor na Feira Valverde? Como é Na que Feira faz? do Valverde vai ficar pequena, hein? Que bom, que bom. Até porque você pode mandar um beijo aí para Aracaju, para São Paulo, para Barueri, né? A nível Brasil, a Rede TV tá, a Rede SDP, Rede SDP TV, ela tá em várias frentes aí, né? Milhões Estou de... falando pro Brasil. Que chique, viu? Pode falar, olha, eu tô na TV, tô com uma Então, muito. Nunca imaginei. Então, para poder participar hoje, tá entrando na Feira do Valverde, nós agora estamos com fila de espera, porque nós temos geograficamente falando, nós temos uma limitação de barraca. Mas é só entrar em contato com a gente seguindo na página Feira Valverde, não tem erro, entra no Instagram Feira Valverde, na bio tem o link que vai jogar direto para o grupo do WhatsApp dos empreendedores e vai ter o link do formulário de pré-reserva. Então, através desses 2 links, já cai direto comigo que eu faço o crivo, né? Agora estou montando a equipe para poder me ajudar. Tem a minha amiga Manu, que ela já cuida da parte da gastronomia. Eu tenho o meu amigo Luiz, que me assessora na parte das redes sociais, que cuida da página comigo. Então, nós 3 ali já vamos fazendo o crivo, né, a curadoria dos expositores. Eu não trabalho com mais de 2 expositores por nicho, para poder ficar uma concorrência saudável. A distribuição é um vendedor de cosmético aqui, o outro vendedor de cosmético na outra ponta, para poder não ter aquela concorrência direta. E para ficar uma coisa saudável, só 2 barracas por nicho, que aí todo mundo tem a mesma visibilidade. E fica bem equilibrado, né? Isso Sim. que você falou é tão interessante, essa coisa de dividir tarefas, né? Porque muitas vezes eu acho que o que cansa o empreendedor é o eu-keep. Então, sou eu que cuido da rede social, sou eu que faço a parte administrativa, sou eu que faço a contabilidade, sou eu que faço isso. E aí cansa. Então, eu falo assim, não, cara, melhor eu arrumar outra Eu emprego. não posso nem fazer isso. Eu tenho TDAH. Ah, Nem dá. nem dá. Mas acho que é uma dica boa, essa coisa de você dividir tarefas, né? Da gente entender que a gente tem que dividir para a gente poder crescer, né? Isso é fantástico. Isso daí eu adquiri da minha CLT. Eu era coordenadora de logística. Então, como coordenadora de logística, logisticamente, Tem todo o know-how para... a gente a gente aprende a delegar. descentralizar. E a próxima vai vir novidade aí. Tem novidade aí, por aí, Tem. rapaziada. Querida, obrigado pela Obrigada a você pela pelo disponibilidade. cara. Todas as Obrigada. portas abertas. prazer. Mas eu vou te mostrar antes de fechar. Sabe como é que eu conheci ela? Eu nem sabia. Apareceu uma live pra mim, eu fui lá e entrei. Quando eu entrei na live, ela... Montana tá vindo como Montana Baixada. Eu nunca tinha visto isso. Aí eu falei, tá, beleza. Vou assistir aqui a live e tal. Na semana seguinte, ela fez outra live e eu não tinha live marcada. E a mão coçando pra pedir pra entrar ao vivo. Aí eu falei até com meus familiares lá, tô doido pra entrar, mas tô com vergonha. Aí eu fui lá, arrumei o meu lugar lá e aí eu pedi, aí ela me colocou 5 minutinhos lá.
Caraca, foi espetacular. Aí, depois que ela me explicou que ela me conhecia através de uma outra pessoa, a pessoa que me deu inspiração para fazer a revista. Nossa, Sabrina Fagundes, um beijo, Sabrina. Um dia você vem Eu faço parte da equipe de empreendedores da Sabrina, também como inspiradora. Então, quando eu cheguei, ela, na verdade, ela já me stalkeava e eu não sabia, entendeu? Eu não sabia. Foi até bom falar da questão da live. Eu já tinha o hábito de fazer live na minha página pessoal. Eu trouxe isso para a página da feira justamente para trazer, começar a envolver esses empreendedores que não têm o hábito de redes sociais e já começar a apresentar a eles esse universo das redes sociais. Então, a cada terça, quinta-feira, eu entrevisto 2 empreendedores da feira. Ai, que massa. E já fica o convite aí para as pessoas participarem. Exatamente. Não, ela tá abrindo os moleques. Todo mundo. Terça e quinta-feira, 7h30 da noite, entra na página Feira do Valverde, que tem um empreendedor lá fazendo a sua live se divulgando. Maravilha. E aí, considerações finais aí? Então, eu acredito que assim, essa questão do empreendedorismo, né, Cris, eu acho que é um desafio, mas não, esse é o caminho, né? Esse é o caminho para a realização de propósito, para curar essa dor. Muitas vezes é pela dor mesmo, como você falou, outras vezes é porque você encontra o seu propósito e o seu propósito não está na CLT, não está na questão, né, física, nessa questão regimentar, assim. Mas o empreendedorismo, eu acho que ele vem como um mundo de possibilidades. Então, como eu gosto dessa área de física quântica, de neurociências, então eu acho que tudo é possível, né? Só basta você agarrar essa possibilidade. Então, eu acho que quando você acredita, né? Quando você acredita, você confia, você acredita no seu potencial e acredita que você vai fazer a diferença na vida do outro, eu acho que é o pontapé, porque você tem feito diferença na vida daquelas pessoas ali na feira, né? E todos esses empreendedores que estão aí na sua equipe. Então, parabéns, tá, pelo seu trabalho, que é mágico, é fantástico, e aquele lugar vai ser pequeno. Amém. Daqui a pouco vai ser bem maior. Amém. Eu costumo dizer que nós somos todos filhos de um pai muito maravilhoso, um Deus poderoso, que é pai, não é padrasto. Ele, quando chegou e falou assim para Adão, agora você vai sair daqui do paraíso e você vai viver dos frutos da sua mão. Isso ele quis dizer que cada um tem um dom. É só você descobrir qual é o seu dom, que ele vai te abençoar e você vai viver dele. Empreendedorismo é isso. Olha, fica a dica, anota isso aí, eu gostei. Deus é o dono do lugar, escreve aí no canal. Não esquece também que a gente não esquece que a gente está aqui todas as quintas-feiras, às 23 horas, tá? Mas você que está no YouTube, inscreve no canal, dá aquele like, comenta aí, né, para a gente trazer mais pessoas. Quero conversar com a Cris de novo, quero saber umas coisas, né? O que ela faz em Cascadura. Aí a gente coloca no comentário aí e diz, ó, Deus é o dono do lugar. Beijo do Pesadão, acabou de falar. Beijos.